Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria poder estar mais uma vez na igreja, para nós adorarmos o nosso Deus que é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Quando o nosso presidente não está, até eu me sinto inseguro também, mas a gente sabe que ele está com seus compromissos e é importante passar em algumas congregações, e nós estamos aqui para nós juntos adorarmos a Deus e desfrutarmos da sua palavra, porque o que nós vamos falar é aquilo que está na Bíblia, e eu tenho certeza que nós vamos ser abençoados por Deus. Antes eu quero mencionar aqui, que está conosco, vindo ali do Pelotas, Rio Grande do Sul, o evangelista Jair. Onde é que está? Lá está. Seja bem-vindos, Deus abençoe, obrigado pela sua visita, que Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero fazer leitura de um texto da Bíblia que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, que escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Bem conhecido, mas que Deus colocou no meu coração, para nós falarmos nesta grande oportunidade que nós temos, aleluia, de nós juntos adorarmos a Deus e sentirmos a sua presença. Tenho certeza que Deus vai falar conosco aqui, eu creio. Diz a Bíblia, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, ou colher uma grande multidão, ou quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo, também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Glória a Deus. Estamos diante de uma palavra poderosa, muito falada, muito pregada. E antes de nós entrarmos nela, é interessante nós falarmos no capítulo anterior, no capítulo 3. Quando nós observamos no capítulo 3, nós vamos ver a história e o início do ministério de Jesus. No capítulo 3, ele vai até João Batista, e ele vai para ser batizado. Quando ele chega a João Batista, que era um dos pregadores do deserto, é interessante esse texto. Nós lemos aqui no capítulo 5 e no versículo 1, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir
a palavra de Deus. E é interessante que quando Jesus vai ao deserto, ou ele vai até João Batista, no Rio Jordão, para ser batizado por João Batista, ele depara-se que uma grande multidão que estava ouvindo a mensagem de João Batista. E eu me deparo aqui de algo maravilhoso. Primeiro porque o que atrai a multidão não são coisas. O que atrai a multidão não é um evento, simplesmente. O que atrai a multidão é a palavra de Deus. É interessante que lá no deserto, a multidão era atraída pela pregação de João Batista, que pregava no deserto, e multidões iam ouvir a sua mensagem. E é bom entender que a mensagem de João Batista não era uma mensagem light, não era uma mensagem que está tudo bem. A mensagem de João Batista era uma mensagem forte, mas era uma mensagem poderosa, porque ele estava abrindo caminho para que Jesus Cristo aparecesse. E a mensagem de João Batista é: arrependei-vos. Era uma mensagem de arrependimento àqueles que ouviam. Olhe para dentro de vocês e veja os seus pecados, e arrependei-vos. É interessante que quando João Batista ministrava, aparece Jesus, e Jesus é batizado agora por João Batista. E quando ele é batizado por João Batista, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e de repente ouve-se uma voz dizendo: esse é o meu filho amado. Glória a Deus. O Espírito de Deus se apodera de Jesus, porque até então Jesus era um homem, ele não era onipresente, ele não poderia estar em todos os lugares, ele estava no corpo, e naquele momento ele precisava de um poder sobrenatural, que era o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, aí nós observamos no capítulo 4, que Jesus vai para o deserto, e agora ele vai para ser tentado, para vencer as forças espirituais do mal. Lá no deserto, Jesus é tentado, como todos nós conhecemos essa passagem. Mas depois ele retorna, e quando nós observamos que Jesus retorna, no capítulo 4, versículo 14, Jesus aparece então ministrando, pregando nas sinagogas, e ele vai estar ali em Nazaré, na sua terra, na sua cidade, e ele começa a ministrar a palavra de Deus, e a sua mensagem atrai multidões. Oh glória! Eu sei que você veio aqui, não foi simplesmente para ver o pregador, e nem observar como é que a igreja está, porque você veio por causa da palavra de Deus, porque o que nos fortalece e o que nos atrai é a sua palavra. Oh glória! E aí Jesus ali em Nazaré começa a ministrar, mas ele não é bem-vindo. Quando ele abre o texto de profeta Isaías no capítulo 61, ele vai falar do cumprimento de uma palavra, que o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres. E quando Jesus começa a ministrar isso, eles olham para Jesus e odeiam ele, como que: quem é este para falar essa palavra? Jesus sai de Nazaré. E daí nós observamos no versículo 31 do capítulo 4, Jesus chega a Cafarnaum, cidade da Galileia. E lá nesta cidade, Jesus entra na sinagoga. E quando Jesus entra na sinagoga, para mais uma vez falar da sua palavra, do que ele havia vindo fazer, havia ali
um homem possesso de espírito, atormentado pelo mal. Quando Jesus entra na sinagoga, logo ele vai gritar e vai dizer: ah, o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Jesus expulsa aquele espírito, repreende aquele mal, realiza milagres e maravilhas naquele lugar. O nome dele começa a ser glorificado. Ele sai, e no versículo 37 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, Jesus entra na casa de Simão Pedro. Até então Simão Pedro não era o discípulo dele. Jesus entra na casa de Simão, e quando Jesus entra, ele vai curar a sogra de Simão Pedro. Estava ardendo em febre, e quando Jesus entra na casa, acontece um milagre. Ela é curada, levanta do seu leito e vai servir a Jesus. E essa notícia se espalha, e não leva muito tempo. A casa está rodeada de pessoas enfermas e de gentes que queriam vir e tocar em Jesus. Aleluia, glória a Deus. E quando Jesus passa o tempo ali em Cafarnaum, Jesus agora, ele vai para Genezaré. E quando ele chega do lado do lago de Genezaré, a Bíblia diz que está Pedro e está dois discípulos, dois homens, lavando as redes, o barco encostado, e eles estavam ali, lavando as redes. E Jesus chega, que é no capítulo 5 que nós lemos, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Agora esse texto, essa primeira parte, é o que me chama mais atenção e que eu quero falar aqui. A multidão vem para ouvir uma palavra que viesse de Jesus Cristo. Oh glória, eu ainda acredito, eu creio que não existe outra forma de o povo ser tocado se não for pela palavra de Deus. A palavra que transforma, que renova, que dá vida, que faz o homem sair da morte para ter vida em Deus. Não tem outra forma de ser tocado se não for pela palavra. E eles vieram não somente para ser tocado e receber os milagres. A Bíblia está dizendo aqui que eles vieram para ouvir a palavra de Deus, ou do Senhor Jesus, o que ele tinha para falar. E aí Jesus, veja aquela multidão, e o interessante é que ele viu Pedro, ele viu dois que ali estavam lavando as redes, e eles pedem um barco daquele emprestado, e ele se distancia um pouco, e pede ajuda, para que o barco se afaste um pouco da multidão, porque ele iria começar a ensinar, ele iria começar a falar, ele iria começar a dar o seu sermão. Havia um milagre para acontecer, mas antes do milagre, eles precisavam ouvir a sua palavra. Eu creio que tem milagres aqui nesta noite. Oh glória, mas é preciso que você entenda a sua palavra, a palavra de Deus, para que venhamos ser edificados. Quando nós olhamos para esse texto, aí eu começo a me deparar diante desta multidão. E pelo milagre que aconteceu, porque a Bíblia não fala o que ele pregou, mas eu acredito que a mensagem dele foi uma mensagem de esperança àquela multidão. Uma mensagem àquela multidão que estava precisando ouvir algo que tirasse eles de uma situação desesperadora. Eu vejo dois homens frustrados que pescaram a noite inteira e não pegaram nenhum peixe, e estavam lavando as redes para ir embora. E eu vejo uma multidão que, apertando
aceitava Jesus, porque queria ouvir uma palavra. No meio daquela multidão, eu creio que existia alguns desanimados. Eu creio que existia alguém ali com problema na família. No meio daquela multidão, eu acredito que alguém já tinha perdido o ânimo, não acreditava mais que iria vencer. No meio daquela multidão veio pessoas dizendo: a nossa única esperança é ouvirmos algo que vem da parte dele, pois nós ouvimos ele fazer milagres, ouvimos ele testificar, e eu tenho certeza que ele tem algo para nós. Oh glória! No meio da multidão existiam pessoas que esperavam algo dele, para que as suas vidas fossem alimentadas pelo poder da palavra. Oh glória, aleluia. Quando nós entendemos que necessitamos de ouvir a sua palavra, eu tenho certeza que nós somos abençoados pelo Senhor Jesus. Oh glória. Estava ali aqueles dois homens que estavam desanimados, angustiados, tristes, perdendo toda a sua esperança, dizendo: mais uma noite, batalhamos a noite inteira e não conseguimos pegar nada. Uma das coisas mais angustiantes é lidar com pessoas que estão desanimadas. Desanimada ou desânimo é a ausência de entusiasmo, de vontade, de coragem. Quando o homem está desanimado, ele não tem mais coragem de fazer as coisas. Quando ele está desanimado, ele não tem mais vontade. O desânimo, quando toma conta de uma pessoa, essa pessoa não tem mais desejo de fazer mais nada. Ele é tomado e a angústia toma conta do seu coração. Falo isso com propriedade. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, a minha vida, ela foi tocada e foi mudada. E eu não tinha desânimo. Eu trabalhava, eu me envolvia com as coisas de Deus. Passa-se os anos. Oh glória. E Deus começa a trabalhar na minha vida. É me dado um cargo, uma congregação para que eu viesse dirigir essa igreja. Eu assumi esta igreja. E eu estava animado, fazendo a obra de Deus. Estava convicto. Mas com o passar do tempo, eu comecei a observar as coisas no mundo. E na época eu peguei um dinheiro que era bom. E eu comecei a pensar: eu vou ter bens materiais e isso vai ser importante para mim. Então eu procurei meu pastor na época e eu disse: eu não quero mais dirigir a igreja. Eu quero entregar o meu trabalho. Hoje eu tenho um outro projeto, pastor. E eu quero sustentar de missionário. Quero ganhar dinheiro. Quero viver bem. E ele disse para mim: aquele que Deus chama especificamente para um trabalho, Deus não coloca outro no lugar dele. Mas você que sabe. Eu disse: tá bom, e eu vou. No início em que eu saí, parecia que tudo estava bem. Nós vivíamos bem. Almoçávamos em restaurante, comprava carro, me envolvi com vendas de carro. Estava indo muito bem. Mas de repente, algo começa a acontecer na minha vida. Começa as coisas não darem certo. Tudo começa a dar errado. A primeira crise do nosso país que deu. E eu me lembro certinho que a minha situação não ficou boa. E eu comecei a declinar, tanto financeiramente e até espiritualmente. Comecei a ficar desanimado. E eu trabalhava com meu irmão. Meu irmão entrou por uma doença, que é a doença mais terrível, chamada depressão.
E eu comecei a me envolver com a vida do meu irmão. Eu queria salvar o meu irmão. Tudo que eu queria é que ele vivesse, é que ele saísse daquela situação em que ele estava. Eu ia trabalhar, e quando eu chegava lá, ele estava desanimado. Muitas das vezes ele queria que eu levasse ele no médico, e eu pegava o carro, deixava o trabalho. Eu conhecia todos os psiquiatras aqui de Criciúma e outros mais. Dr. Medina, Dr. Dario. Visitamos todos eles, conversamos com eles. E eu estava no carro certo dia, e ele começa a chorar muito do meu lado, dizendo: está tudo acabado para mim. E eu disse: não, Deus pode nos ajudar, tem uma esperança. Quantas vezes eu deixava ele na casa lá, e eu vinha, que eu morava aqui perto da loja, atrás da loja da Manzica. E quando eu chegava em casa, 6 horas da tarde, quase 7 horas, o telefone tocava e ele dizia: vem aqui orar por mim, eu não estou bem. Eu pegava a moto que eu tinha, ia lá na casa dele, orava por ele, ele se sentia melhor, voltava para casa. E eu passei isso por algum tempo, e o desânimo foi tomando conta, que eu não tinha mais nem muito prazer de às vezes estar na igreja. A situação foi muito terrível. A situação financeira foi apertando, tudo não estava dando certo. Aleluia. E eu me lembro que uma vez orei por ele, abracei, choramos juntos. Eu era mais novo do que ele, mas cresci junto com ele, trabalhei junto com ele, nunca nos separamos. E eu vim para casa, nós estávamos trabalhando e era no feriado. E eu pedi para ele me ajudar, eu trabalhava com oficina de carro. Ele trabalhou comigo aquele dia, aquela manhã. E perto do meio-dia eu espetei um prego no pé. E eu vim para casa. E chegou 3 horas da tarde. O telefone toca. E ele disse: tu não vem aqui orar por mim? E eu disse: eu fui na farmácia agora, tomei uns remédios e eu estou descansando. Amanhã de manhã eu estou aí. Então tá bom. E no outro dia de manhã eu pego o carro e eu vou para o meu trabalho. Chego lá, a oficina toda fechada, eu encosto o carro, como sempre, vou na casa, bato na porta e chamo ele. E quando eu bati na porta e chamei, ele não me respondeu. E eu bati de novo, ele não me respondeu. Então eu peguei o meu celular e liguei para ele e o telefone tocou dentro do quarto. O irmão Írio está aqui, ele esteve comigo orando lá na casa dele, nessa época. Eu levei o irmão Írio com o pastor, meu antigo pastor, o pastor Pedro e outros. E nesse dia foi um dia muito triste da minha vida. Eu bati na porta e não teve jeito, e eu liguei para o bombeiro porque eu sabia da doença dele. E eles disseram: você precisa entrar na casa. Eu disse: mas a casa está chaveada. Eles assim: arrebenta a porta. Então eu peguei, arrebentei a porta. E quando eu entro, eu vou direto no quarto. E eu vejo meu irmão numa situação muito triste. Ele tinha tirado a vida. O desânimo tirou todo o prazer de viver, a ponto de desespero tomar conta. E daquele dia, eu passei por um processo que quase também entro em depressão. Porque muito me acusava dizendo: por que eu não consegui salvar o meu irmão? Só que a salvação é individual. Jesus tinha 12 discípulos, cuidou dos 12, mas um tirou a vida. Estava junto com Jesus, ouviu os milagres de Jesus, viu quem era Jesus, mas mesmo assim tirou a sua vida. Se você estiver atento à palavra de Deus, Deus com certeza faz milagre.
Quando Jesus se afasta um pouquinho e começa a ministrar dentro do barco a multidão, ali no meio daquela multidão, com certeza, pessoas foram curadas. Pessoas que estavam dizendo: se esta palavra que ele ministrar não falar ao meu coração e não mudar a minha história, oh glória, aleluia, nós ainda cremos no Deus Todo-Poderoso, que é Senhor, aleluia. Depois que isso acontece, eu entrei em desespero, entrei em desânimo, pensei que não tinha mais solução. Eu lembro do pastor Marcos Silveira que me visitou, que me ajudou na época, que me abraçou, que trouxe uma palavra. E um dia, dentro da minha casa, eu tinha colocado uma placa na frente da casa: vende-se. Meu vizinho, que era o Flávio, ele disse: tu vai vender a casa? Eu disse: eu vou vender. Botei essa placa, mas Deus falou comigo. Deus falou comigo que iria me dar vitória, de uma forma tão maravilhosa, que eu me apossei daquela voz que falou ao meu coração. Glória a Deus. E ele disse: tira a placa que está na frente da tua casa, que eu vou mudar a tua história. A minha esposa trabalhava, e quando ela chegou, eu contei para ela e disse tudo que tinha acontecido. Ela disse: então por que não tira a placa? Eu saí correndo, arranquei a placa, tirei da frente de casa. E aquele dia eu dobrei o meu joelho e eu disse: Deus, se o Senhor ainda me quer, eu me coloco diante do Senhor agora, e que o teu Espírito Santo me ajude a passar por esta situação. Oh glória, a minha vida foi mudada pelo poder da palavra. Oh glória, me levantei, as coisas começaram a se aplanar, tudo começou a dar certo. Parecia que não tinha mais jeito, mas Deus, no momento certo, me deu vitória. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus. E eu acredito que quando Jesus começa a ministrar, ele disse: tudo é possível para aquele que crê. Oh glória, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua situação, mas a mensagem nesta noite é: Jesus se preocupa com você. Eu fico nesse versículo que ele diz: Deus viu 2 homens lavando as redes, desanimado e angustiado. E sabe o que é que ele faz? Empresta o barco. E ele começa a pregar. Depois da sua mensagem, agora vem a hora do milagre. A multidão creu. Eu acredito que existia gente ali que estavam passando fome. Eu acredito que tinha na multidão ali gente que estavam desempregado. Eu acredito que naquela multidão tinha gente desesperado. Tinha gente com a família precisando de ajuda. E de repente Jesus chama Pedro e diz assim: vai ao mar alto e pesca. E aí ele questiona com o Senhor. Ele disse: Senhor, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. Pedro estava dizendo: eu sou profissional, eu sou pescador, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu fiz. Não deu peixe, não tem peixe. Aleluia. Quantas vezes sonhos frustrados, quantas vezes nós temos: por aqui vai ser o caminho, nós pensamos que vamos conseguir, e de repente as coisas não dão certo. Quantas vezes nós nos lamentamos com coisa que nós queríamos que acontecesse, mas não aconteceu. Eu tenho certeza que Deus está falando aqui. Oh glória, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nesta noite. Oh glória, Ele está dizendo para você
que se você crer, o milagre vai chegar na tua casa, na tua vida. Oh glória! Ainda que pareça impossível, Pedro disse: eu sou profissional, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Oh glória! Oh aleluia! Sobre a tua palavra eu vou no mar alto, eu vou lançar rede, e eu creio que o Senhor vai me abençoar. Aleluia! Glória a Deus! Que possamos vivermos a palavra e lançarmos a nossa ansiedade aos pés do Senhor, porque Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar da tua vida. Eu não sei o que você está almejando, o teu sonho, talvez você está até pensando: mas eu já lutei tanto, será que ainda tem esperança? Jesus está dizendo: tudo é possível aqui, tudo é possível aqui. Oh glória! A multidão ficou na praia, a multidão ficou ali no lago, e Pedro foi para pescar. E quando ele lança a rede, o milagre acontece. Quando ele lança a rede, ele puxa a rede, ela vem cheia de peixe, a ponto de o barco não dar conta, e ele grita ao que estão lá, dizendo: vem nos ajudar, porque é tanto peixe que não cabe nesse barco. Vem mais. Oh glória! Quando Deus faz um milagre, contagia a todos. Oh glória! Se existia gente ali que precisava de peixe, o peixe estava vindo, o milagre estava acontecendo. Oh glória! Porque lançou a rede sobre a palavra do Senhor. Quando nós lançamos a nossa ansiedade, quando nós lançamos os nossos problemas, quando nós colocamos os nossos sonhos na palavra de Deus, crendo no milagre, pode ter certeza, Deus tem milagre para as nossas vidas. Oh glória! O Espírito Santo de Deus trabalhará ao nosso favor. Oh aleluia! Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos abençoe, que a graça de Deus nos dê força, que possamos entendermos que o nosso Deus não mudou. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Esse Jesus que fez o milagre, ainda faz milagre. Esse Jesus que deu esperança, ainda dá esperança. Oh glória! Ele tem poder para realizar maravilhas no nosso meio. Vamos ficar em pé, eu quero orar aqui nesta noite. Oh glória! Eu creio que Deus tem falado conosco. Aleluia! Oh glória! A multidão era atraída pela palavra. Quando ouvia a palavra, nascia a fé. E quando a fé nascia, o milagre acontecia. Pode ter certeza disso. Quando nós olhamos para a Bíblia e entendemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e Ele é imutável, não vai mudar. Ele é sempre o Senhor, que ainda pode resolver os nossos problemas. Com certeza a nossa fé é aumentada e nós somos abençoados por Ele. Glória a Deus. Quem quer uma oração aqui hoje? Quem quer uma oração? Quem quer receber mais de Deus? Quem quer ser abençoado por Deus? Eu gostaria que você saísse do lugar e viesse aqui na frente. Glória a Deus. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é a tua frustração, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus conhece a tua vida. Ele vai mudar a tua história. Oh glória! Ele tem poder para mudar a tua história. Oh glória! Oh glória! Talvez você disse: mas eu já trabalhei tanto, eu já lutei tanto, e eu não consegui. Você não conseguiu, porque você não colocou aos pés do Senhor. Oh glória! Mas o Espírito Santo de Deus está aqui hoje, aleluia, para acrescentar a tua fé, para abençoar o teu trabalho, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família, para dar esperança. Oh glória! Oh glória! Nós vamos orar nesse momento, pedir a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós estamos orando agora.
Os teus filhos vieram diante do altar, crendo, meu Deus, no teu poder e na tua graça e na tua misericórdia. Agora, meu Deus, estende as tuas mãos, opera milagre na vida dos teus filhos. Eu não conheço, meu Deus, mas tu conheces o íntimo do coração, sabe das lutas, das dificuldades, conhece, meu Deus, cada vida. Meu Pai, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos de poder agora. Pai, opera o milagre. Se for na área da saúde, restaura agora, restaura a saúde. Se for na família, Senhor, restaura a família, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa operar agora, que essas vidas sejam tocadas por ti, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado na vida dos teus filhos. Meu Deus, eu peço a tua bênção agora, em nome de Jesus, Senhor. Opera o milagre na vida dos teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Vai operando agora, meu Deus. Vai arrancando o desânimo agora. Vai arrancando toda dúvida agora. Acrescente a fé, Espírito Santo. Opere nessa vida, meu Deus. Eu creio no teu poder, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém.